Bom dia, meus queridos! Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Espero que sim. Eu agora estou propondo para vocês começar a introdução da nossa aula 14. Lembrando, pessoal, que isso nós vamos retomar quando a gente voltar, desse período de quarentena. Tudo isso será retomado com vocês, então não se preocupe, eu estou passando aqui, vão aproveitando, fazendo as atividades, que é uma maneira de antecipar os estudos. Quando a gente retomar as nossas vidas normais, as coisas vão se encaminhar e a gente vai retomar esse conteúdo também, tá bom? E hoje a proposta é falar sobre a economia do Segundo Reinado. Lembrando que o Segundo Reinado é o período que Dom Pedro II permanece à frente do trono brasileiro. E é o período mais longo que um governante ocupa essa função, de 1840 até 1889. Então são quase 50 anos aí de governo de Dom Pedro II. E hoje, então, a proposta é conhecer sobre a economia do Segundo Reinado. Sabemos que até o primeiro reinado ali, na fase colonial, o Brasil tinha um monopólio do açúcar, Mas nós vimos que já no primeiro reinado havia começado um pouquinho da economia cafeeira, A cafeicultura começou a se desenvolver. E no segundo reinado ela ganhou proporções muito consideráveis, Porque houve um avanço muito grande na região sudeste. Região sudeste que compreende os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo, certo? Então nós temos a nossa região agora sendo desenvolvida. E outro ponto importante de lembrar é que Ribeirão Preto vai entrar nessa rota. Ribeirão Preto faz parte dessas cidades, que estão localizadas no Oeste Paulista e que vão desenvolver a economia cafeeira, E o que a cafeicultura traz para o Brasil? Modernização, tá? Modernização agrícola, modernização nos meios de transporte. Por quê? Porque o café era exportado, a maioria do café produzido no Brasil era enviado para outros países. E um dos pontos que fazia esse escoamento, esse carregamento de café para fora do Brasil era o Porto de Santos, tá? Então, para sair do Oeste Paulista, região de Campinas, Limeira, Ribeirão Preto, havia um percurso muito grande a ser percorrido. E aí, então, o que esses caras, qual foi a ideia? De melhorar os transportes. Até então era feito por moares, por mulas, por cavalos, por carroças. Depois as coisas começaram a mudar. Então aí eles passaram a trazer o trem, que já havia sido desenvolvido na Inglaterra e começava a ocupar. Então houve uma modernização muito significativa nesse período. Porém, no Brasil, conservadora. Por quê? Porque a estrutura da produção manteve-se: o latifúndio, grandes proprietários e grandes propriedades, a escravidão, que era a mão de obra no começo da cafeicultura, era a mão de obra predominante, e a agroexportação, ou seja, o que era produzido aqui, como eu disse anteriormente, era enviado para fora do Brasil, tá? E aí o mercado interno, o mercado brasileiro, permanecia em segundo plano, tá? Outras atividades econômicas durante o período do Segundo Reinado começaram a ganhar importância, Os Estados Unidos, na década de 60 do século XIX, passou pela Guerra da Secessão, aquela guerra separatista entre o Sul e o Norte, que o Norte acabou vencendo, que foi assunto da nossa aula 12, O Nordeste brasileiro aproveitou essa oportunidade para suprir o quê? As necessidades dos Estados Unidos, que estavam em guerra, no consumo do algodão, na indústria têxtil. Mas assim que os Estados Unidos se recuperou, infelizmente o Nordeste brasileiro entrou em crise com a economia algodoeira. E também surge o látex, O que é o látex? É a matéria-prima que faz a borracha, que foi muito explorado na floresta amazônica. Nós vamos vivenciar então também o ciclo da borracha no norte brasileiro, principalmente na região amazônica, que é um assunto que nós vamos abordar futuramente. Outra questão importante nesse quesito é a tentativa de industrialização do Brasil, tá? Inicialmente, de maneira tímida, lembrando que o Brasil é um país agrícola, É um país de economia na agricultura. Até hoje prevalece, mas hoje já mudou um pouco essa configuração.
há uma industrialização significativa no Brasil. Mas essa industrialização significativa do Brasil vai ocorrer só a partir do século XX, em meados dos anos 50, ou seja, quase 100 anos depois. Mas houve uma tentativa, de maneira tímida, de desenvolver a indústria no Brasil. Tanto é que algumas leis foram criadas, como a tarifa Alves Branco, né, que leva o nome do seu idealizador. O que era essa lei? Ele tentava frear as importações de produtos que pudessem ser consumidos ou produzidos no Brasil. De que forma? Aumentando a tarifa para os produtos que viessem de fora, ou seja, a concorrência externa. Então essa lei possui um caráter protecionista, de proteção ao mercado interno. Tudo bem? E dentre esses industriais, dentre esse período, essa tentativa de industrialização do Brasil, a gente destaca o Irineu Evangelista de Souza, o chamado Barão de Mauá, ou Duque de Mauá também. O que ele fez, né? Ele foi um dos maiores empresários do Brasil, ele atuou em vários setores da economia, né? No setor ferroviário, ele trouxe a ferrovia para o Rio de Janeiro, no setor naval, construindo navios, e financeiro também ele teve um banco particular no Brasil. Ele tinha muita grana, chegou um tempo que ele passou a ter mais dinheiro do que a economia própria do Brasil, mas devido a interesses políticos, a questões voltadas, né, para os empréstimos que ele acabou fazendo, uma guerra no Uruguai, ele acabou falindo, tá? Mas, né, eu coloquei aí para vocês, inclusive, o link de um filme chamado O Imperador e o Rei, que está disponibilizado nessa plataforma aí, e vocês podem assistir nesse período de quarentena. É um filme muito interessante, não é aquele filme chato, maçante de história, tá? Que fala um pouquinho de como era a vida no Segundo Reinado, como as pessoas viviam dentro desse contexto, certo, pessoal? Então aproveitem aí os seus estudos e nós vamos nos falando. Um grande abraço e até a próxima!